gente vai ler uma mensagem que é de Emmanuel, porque Emmanuel também era bem psicológico. Agora a gente consegue enxergar isso. O livro é Fonte Viva, a lição 101, chama-se A Cortina do Ego. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é do Cristo Jesus. Está em Paulo, Filipenses 2, 21. Então, com o comentário de Emmanuel. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai. Mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do ego, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor proporção. Nossa! Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Não é um amor incondicional, né? É um amor condicionado ainda. Nas obras do bem, a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos, quase sem perceber, a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos grande dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres do reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade àquele companheiro mais abastado ou então mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. E tem mais, hein? Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus, em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. E interessante que Emmanuel pontua algo importante aqui, né? O sofrimento fazendo o ego despertar, né? É a mesma visão que a benfeitora Joana de Ângeles utiliza-se no livro Plenitude, né? O sofrimento como uma bênção divina, porque se não fosse o sofrimento, esse ego continuaria vivendo só para o ego, né? Não despertaria para outras possibilidades. Nós somos muito endurecidos ainda. E pedra só acorda com explosão de dinamite, né? Que também é uma frase de Emmanuel, não é? É uma frase de Emmanuel. Como é essa frase? Falando a terra. Mas como ele diz lá dos pássaros...
A gazela desperta com o canto dos pássaros, só com a explosão da dinamite. É isso aí. No sentido de aqueles que já estão despertos ou não, né, para as questões da vida. Essa caiu no vestibular, eu matei. Nós somos ainda meio pedras. A gente só acorda no sofrimento, infelizmente. Mas a dor só vem quando o amor não chega. Isso, exatamente. É a segunda opção. E para que a gente tenha essa consciência, então, de como buscar esses conteúdos, de como ressignificar a vida, de como entender a finalidade da vida, o contato com a sombra é fundamental. Quanto antes a gente despertar para isso, quanto antes o ego despertar para a iluminação da sombra, quanto antes nós entendermos que temos que resgatar essas partes ignoradas de nós mesmos, que é o conteúdo sombrio, mais fácil será esse processo de crescimento espiritual, psicológico e, naturalmente, talvez menos necessidades de despertar de maneira mais bruta, né? Ou seja, talvez menos sofrimento. Essa é a ideia. E aí no nosso último encontro, há 2 semanas atrás, ficou a pergunta no ar, né? Nós trabalhamos aí alguns conceitos, algumas ideias e em relação a esse contato do ego com a sombra. E aí eu perguntei para vocês como esse contato com a sombra nos ajuda nesse processo de autoconhecimento, né? Como é que entrar em contato com aspectos tão ruins num primeiro momento para o ego, como é o conteúdo sombrio, ou como perceber que eu tenho tantas deficiências e fragilidades e que são minhas, não são do outro, né? Como isso me torna melhor? Essa é uma reflexão importante antes da gente começar o relacionamento com a sombra. Porque se nós não tivermos essa visão, a gente pode cair naqueles problemas de culpa, né, de flagelações, de mas olha, agora me descobri que sou assim, como é que eu vou mudar isso? E aí entra num processo que não é bom, não é benéfico para o crescimento. Então a gente tem que entender que entrar em contato com a nossa podridão também é o que nos eleva, também é o que nos torna melhores. E como isso é possível? E como vocês vislumbram isso? Como vocês vislumbram contato com a sombra nos auxiliando o processo de autoconhecimento? É muito simples assim para a gente compreender isso. Então nós temos 2 aspectos dessa resposta. O primeiro aspecto é quando a gente identifica aquelas coisas que não são tão boas, né? A bagagenzinha aí de equívocos, de problemas, de deficiências, de transtornos, de desvios da lei, que no nosso atual desenvolvimento espiritual é maior ainda, né? Então, quando a gente identifica tudo isso, é como se nós fôssemos aquele trabalhador de uma empresa que precisa exercer algumas funções na empresa, mas que ao mesmo tempo identifica que tem várias limitações para exercer aquelas funções. E quando eu identifico que eu tenho limitações, qual é a atitude mais sábia? Se esforçar para superar essas limitações. Se eu ocupo um cargo em que eu preciso me comunicar e me expressar, mas eu tenho muita dificuldade para isso, porque eu identifiquei isso em mim, naturalmente eu vou então buscar superar isso. Eu vou fazer um curso de oratória, um curso de desenvolvimento em relação a isso. Então, quando nós identificamos, quando nós reconhecemos as nossas fragilidades, as nossas deficiências, as nossas fraquezas, o meu pior lado, essa bagagenzinha aí de equívocos e de problemas, eu tenho consciência disso. Essa é a palavra-chave. Eu tenho consciência. Agora eu sei, egoicamente eu sei, que isso me pertence. E naturalmente é mais fácil, em conhecendo a minha limitação, me esforçar para superá-la, do que eu ignorar.
Porque enquanto eu ignoro aquela minha dificuldade, aquela minha limitação, enquanto o ego não percebe isso, enquanto é conteúdo sombrio, é mais difícil de eu trabalhar. É como se eu dissesse, nesse mesmo exemplo, não, eu não tenho dificuldade nenhuma para falar, para me comunicar, para me expressar. Mas quando eu vou fazer isso, é um desastre total. Entendem essa primeira reflexão? Então, é mais ou menos, faça bom uso dos seus defeitos. O contato com a sombra nos apresenta uma podridão que nós herdamos das nossas ações pretéritas. Mas a gente pode fazer um bom uso disso, no momento em que eu reconheço essas dificuldades e me esforço para superá-las. Isso me faz lembrar a frase de Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz, ou pelos seus esforços em domar, em controlar, em manter sob controle as suas más tendências e as suas más inclinações. Então, quais são as minhas más tendências e as minhas más inclinações? Essa é uma pergunta fundamental para a gente ser verdadeiro espírita. Né? Então, identificar esse lado sombrio, negativo, vamos colocar negativo entre aspas, porque vamos pensar que é o lado de deficiências, dificuldades, mas isso também me torna melhor. Então é positivo se for ver, mas negativo no sentido didático, de ser as deficiências, me permite, primeiro, tomar consciência que isso é meu e, naturalmente, agora se esforçar para melhorar. Perfeito? Então, só tomar consciência não adianta. Porque eu posso tomar consciência e parar aí. O segundo passo é se esforçar para. Então, se eu reconheço que eu sou egoísta, eu tenho que começar a observar em que momento esse egoísmo se manifesta na minha vida e me esforçar para suplantar isso. Modificar essas condutas. Mas mesmo assim, tem conteúdos que eu não consigo acessar em uma única existência, que continuarão na sombra. Até porque eu ainda não tenho compreensão e entendimento consciencial para entrar em contato com aquilo. Ainda acho que eu estou certo, ainda acho que eu não errei mesmo, ainda acho que o problema é o outro, e não adianta esse conteúdo vir, porque o meu ego não entendeu. Se você tem inveja, e todos nós temos inveja, né? Porque se você diz que não tem, você só não sabe que tem. Né? Você não vai desencarnar sendo não invejoso. Pronto, agora eu já superei a minha inveja. Não. Então volta e se analisa mais. Desencarnar, eu estou com inveja, você está vivo. Estou com inveja que você está vivo. Né? Então a gente não é numa existência que isso tudo se modifica, né? E naturalmente, imaginemos quanto há no nosso inconsciente coletivo. Quanto há no inconsciente do espírito desde a nossa origem até agora. Não dá para ter acesso a tudo isso. Então imagine, Adri, os espíritos que planejam o processo reencarnatório. Porque eles sabem exatamente quais conteúdos devem permanecer no inconsciente e não vão vir para a consciência durante toda a existência no planeta físico. Quais conteúdos vão aflorar, porque é um processo de evolução espiritual daquele ser, psicológico, planejado para aquela existência. E quais conteúdos ficam ali? Dependendo de como a consciência evoluir, joga um pouquinho mais ou segura um pouquinho mais. Você imagina o nível de progresso intelectual, espiritual, psicológico desses espíritos que trabalham como auxiliares divinos, planejando a reencarnação, né? Sempre validados pelo decreto maior, que é Deus. E quando nós trabalharmos uma sequência didática também, que a gente pode extrair de toda a série psicológica, uma sequência de como fazer esse processo, a gente vai ver que o silêncio interior está nesse processo sequencial.
Não tem como a gente voltar-se para dentro de si na agitação egóica do mundo, sem tempo para nada, vivendo para o exterior. Como a Né? gente, a mudança não requer só eu reconheço, acolho, mas o que é quando o Marlon fala aquele livro que até você já comentou bastante, já foi traído, o cultivo. Né? Isso. O cultivo é que chega nessa Então, um aspecto é esse. Um aspecto de como a sombra, o contato com a sombra nos ajuda a ser melhor enquanto processo de autoconhecimento é reconhecer, identificar, tornar consciente as nossas limitações, as nossas deficiências e naturalmente, em tomando consciência disso, se esforçando para melhorar a cada dia um pouquinho mais. Né? Esse é o primeiro aspecto. Como a gente comentou, o trabalhador que identifica as suas deficiências e se esforça para superá-las. E um segundo aspecto é o lado bom da sombra. Então, também quando eu não conheço e não identifico as potencialidades que estão em mim, o ser divino que há em mim, o Cristo interno que há em mim, eu também vou achar que eu não posso, que eu não consigo, que eu não mereço, que eu não sou capaz. Então, o contato com a sombra também nos dá a possibilidade de acessar todo o lado positivo, a bagagem de conquistas que nós já trazemos, o lado todo de crescimento que nós temos, porque nós não somos só também defeitos, deficiências e dificuldades e transgressões à lei. Nós também temos uma bagagem de conquistas intelectuais, morais, e isso nos permite, nos possibilita também, como estímulo, avançar. Né? Poxa, sou capaz, consegui, nem eu imaginava que daria conta, que teria tanta força para isso, e estamos aqui, vencemos, enfim, o contato também com esse lado. Então, tem uma frase interessante que eu trouxe a vocês, porque entrar em contato com a sombra, nesse lado negativo, entre aspas, é conhecer e trabalhar as limitações, as dificuldades. Então, as pessoas que conhecem as suas fragilidades e percebem as suas deficiências e limitações são as que naturalmente possuem maiores possibilidades de superá-las e vencê-las. Claro, como é que eu vou superar algo que eu nem sei que é uma deficiência minha? Vocês entendem isso? A pessoa é agressiva, a pessoa explode por qualquer coisa, a pessoa magoa dizendo coisas e depois se desculpa. E aí as pessoas dizem para ela que ela é agressiva, que ela é impulsiva, que ela tem que conter um pouco isso, porque magoar, machucar e depois se desculpar é muito simples. Difícil é calar-se para não magoar, conter-se para com que a agressividade não saia, não se expresse. Mas enquanto eu não adquirir consciência de que eu sou assim, enquanto o ego não perceber esse lado sombrio, não tem como trabalhar isso. Não dá. Então essa é uma grande vantagem. Uma vez que se tenha consciência das próprias fraquezas, pode-se então agora esforçar-se para suplantá-las. E aí você disse muito bem, no livro Cultivo das Emoções, Marlon vai nos trazer isso de uma maneira brilhante. Não há, diz Marlon Rickdown, como modificar algo desconhecido. Não há, impossível, não tem como. Como é que você vai modificar algo que você nem sabe? Você nem percebeu, né? É como uma empresa que está falindo e os administradores estão agindo da mesma maneira, mas eles não percebem os erros que estão fazendo. Daí vem um consultor, fica uma semana na empresa, no final faz um relatório e apresenta para aquele ego o lado sombrio que ele não vê. Agora, quando a gente tem acesso a todas as nossas falhas, a todas as ações que estão levando a empresa à falência, agora então eu posso criar estratégias para modificar condutas, posturas, ações, maneiras de agir.
né? Fica mais fácil. Poxa, agora eu sei, não posso agir mais assim. Devo agir dessa maneira, devo conduzir dessa maneira. Seria possível lidar com orgulho acreditando que somos humildes? Tem como? Então, se você tem um discurso, já superei a minha inveja, cuidado, porque você tem grandes chances de não trabalhar mais essa limitação e ficar estacionado numa posição egóica ilusória de que já superou algo que, na verdade, não superou. Só ainda não teve contato realmente com aquilo. Não percebe a inveja atuando e se manifestando na sua vida. Não percebe que quando você vai comentar algo de uma maneira maledicente sobre alguém, que isso também pode ser uma exteriorização da inveja que você sente, né? Quando você faz um pré-julgamento da pessoa, denegrindo a pessoa em função da inveja que você sente. Porque como eu não posso estar lá, então eu vou puxar ela para o meu nível, né? Não, é rica, claro, mas também você sabe o que ela faz para ficar rica? Então isso é a exteriorização sombria de algo que eu não identifico em mim, né? Há uma forma de curar as mágoas se cremos que perdoamos? Não tem como. Se eu achei que já perdoei, então como é que eu vou curar a mágoa que me adoece? Se eu acredito que eu já perdoei, não tem como. Então primeiro eu tenho que reconhecer isso. Como posso ou como podemos aprender a lidar com a agressividade se nos consideramos mansos, né? Então essa frase é espetacular. Não há possibilidade de tratamento para aquele que se acha são. Perfeito, Marlon matou. É isso aí. Não há possibilidade de tratamento para aquele que se acha são. E o que é achar-se são? É um ego que não contacta com o conteúdo sombrio. Então eu estou bem, estou tranquilo. O problema não sou eu. Sem coragem para enxergar a realidade interior. Então veja, um ego que não se relaciona com esse inconsciente, está desconectado o eixo, ego-self, né? Se o ego-self não tem conexão, não tem a cura, que é a função transcendente, né? Que é a possibilidade de contato com esse self. Sem coragem para enxergar a realidade interior, em busca de quem verdadeiramente somos, sem máscara, sem fingimento, uma análise verdadeira, e de como estamos, não haverá possibilidade de transformação. A gente vai ficar só nas fachadinhas, achando que já não inveja mais, mas o comportamento evidenciando que nós somos ainda invejosos, né? É igual inveja branca, né? Uma inveja branca. Inveja espírita. Inveja é inveja, branca, rosa, preta, de qualquer cor. É tudo corpo, assim. Então, trabalhar com a sombra é isso. Trabalhar com a sombra, olha lá, James Hillman, A Cura da Sombra. Trabalhar com a sombra é um processo. Como a Adri disse, não acessaremos todo o conteúdo sombrio em uma existência, nem em duas, nem sei lá quantas. Dominar, no sentido de iluminar todo o inconsciente, é trabalho para a eternidade. Chegaremos lá. Um dia seremos Cristos, luminosos, iluminados, luminosos. A nossa luz brilhará, né, em todo o inconsciente, e não haverá mais sombra. Mas esse é um processo longo, gradual, mas eu só consigo chegar lá se eu subir um degrau por vez. Se eu subir um degrau por vez. Tem uma passagem no Evangelho brilhante que Jesus cura uma pessoa sem que a cura física se processe. Então, ele continua com a dificuldade física, quando Jesus impõe-lhe a mão,
Só que ele entende a finalidade da vida. Ele entende o porquê daquilo. E aí o Cristo diz para ele, fica feliz, né? Porque ele está curado. E ele continua doente. Então não é uma cura física. Aliás, as curas de Jesus nunca foram curas físicas. Jesus tinha sim todo o poder do magnetismo, pela sua superioridade evolutiva, de dar um suporte inicial perispiritual para reorganizar essas energias, reequilibrar esse perispírito, mas um suporte inicial. Quem tem que manter isso no local é o próprio espírito. Mas o espírito adoecido ainda psicologicamente retoma o adoecimento do corpo. Essas sutilezas vibracionais, energéticas que o perispírito sofre é o que permite que a gente tenha a possibilidade, por mérito, por conquista pessoal, de reencarnar, ou talvez encarnar nesse sentido, num mundo melhor. Porque imagine um mundo feliz. Os espíritos que habitam um mundo feliz, como eles vibram energeticamente, perispiritualmente, em função da conquista espiritual que já apresentam. Então, se eu não tenho essa mesma vibração, essa mesma conquista do perispírito, né, essa modificação do perispírito em função do progresso do espírito, não adianta eu querer reencarnar lá, não consigo moldar um corpo físico. Eu não consigo me ligar àquele mundo energeticamente. Não tem sintonia, não tem nem densidade desse perispírito para a gente conseguir se ligar. Então, naturalmente, tudo vai ficando mais sutil, né? O pior cego é o que não quer ver mesmo. É bem essa a ideia. E o Haroldo ainda, quando ele trabalha as curas de Jesus, nesse sentido psicológico, ele vai dizer assim, não é todo cego que quer ver. Ou seja, não é todo mundo que quer ser curado. Porque ser curado é sair da ilusão da vida, sair desse ego idealizado, entrar em contato com esses conteúdos e, força de vontade para superar tudo isso. Mas dá trabalho, superar deficiências, tem que agora não posso mais ficar falando mal. Então, nem todo mundo que é cego quer ver. Ele tem essa expressão interessante quando ele trabalha as curas de Jesus. Assim como Cristo, percebendo em Joana de Cusa que ela tinha todas as possibilidades para despertar para aquele crescimento espiritual que ela havia se proposto no mundo espiritual em função do casamento, investiu e disse para ela, filha, vai e ser fiel. Porque ela vai lá chorar do marido, que não entendia ela, que não pensava como ela, que negava esse Cristo que ela amava, né? E ela queria que esse marido bebesse de tudo isso. E ela tinha sérios problemas. E aí o que precisava ali? Um ajustezinho, só nessa percepção da finalidade da vida, que já estava ali, já era desse self em potencial. E o Cristo, numa conversa, faz essa ressignificação. Aciona esses conteúdos. O ego percebe essas possibilidades e entende a finalidade. E ela volta, é fiel e feliz, porque agora o marido não a incomoda mais. Mas não é que não incomoda, o marido não mudou. O marido é o mesmo, ela mudou. Ela tem um novo olhar. Ela foi curada. Esse é o sentido. E seguiu Jesus, né? E seguiu Jesus. Mas seguiu. Claro. Então, perfeito. Não precisou abrir mão, né? Exatamente. Está levando a gente agora. Agora está matando a gente. E aí, claro, como você comentou, evoluiu um nível consciencial, vamos para o próximo. Qual é agora o passo 2? E o outro? E o outro? E depois ela vem nos ensinar, superado um desafio, tranquiliza-te, pois um novo virá. Agora proporcional ao seu novo nível de entendimento da vida. Chamamos de trabalho com a sombra, então esse processo consciente e intencional, veja, exige um movimento também desse ego, de admitirmos aquilo que havíamos optado por ignorar ou reprimir. Optamos por ignorar em função de um ego ideal, né? Dessa ilusão. Integrar, ou seja,
iluminar, recuperar esse conteúdo que está na sombra e integrá-lo à consciência, exige a recuperação de tudo que havíamos rejeitado em nome do nosso ideal de ego. A gente estudou lá na formação da sombra, né? Esse ideal de ego. Integrar exige a recuperação de tudo. Não é só algumas coisas, é tudo, né? Então James Hillman continua. Iluminar a sombra consiste em reconhecer aquilo que reprimimos, o modo como efetuamos essas repressões, a maneira como racionalizamos e enganamos a nós mesmos, a espécie de objetivos que temos e as coisas que ferimos ou até mesmo mutilamos em nome desses objetivos. Aqui ele sintetiza brilhantemente esse trabalho que é árduo, doloroso para uma vida inteira e que não acaba numa vida. Continua na outra, na visão espírita. Né? Não acaba numa existência. Então nós vamos ter que fazer tudo isso. Mais adiante a gente vai entender, então, como eu posso reconhecer o que eu reprimi, como eu fiz essas repressões. Isso vai passar por momentos de reflexão, meditação, de contato com essa criança interna, de entendimento de tudo isso, né? Quando nos aproximamos de nós mesmos para curar essas fraquezas, olha que bonito isso, né? Para curar essas fraquezas, essa obstinação. Obstinação é um apego forte, um apego excessivo às próprias ideias, né? A maneira que eu penso, é assim que funciona, é isso que é certo, não vejo outra forma, né? Isso é obstinação. Essa cegueira, né? Jesus curou muita cegueira, mesmo as pessoas continuando com dificuldade física de ver, né? Mesquinhez, percebemos a crueldade que fazemos conosco mesmos, porque a gente vai reprimindo e negando isso que nos compõe, né? E a vida nos cobra isso. De forma geral, com a ansiedade, com a falta de sentido, com a perda de sentido, com o vazio, com a tristeza, com a depressão. E defrontamo-nos com a necessidade de todo um novo modo de ser. Olha o que o contato com a sombra nos faz. A necessidade de todo um novo modo de ser. Então ela nos chacoalha mesmo, né? A gente vai à lona, a gente come areia, a gente cai do cavalo, a gente fica cego, né? Porque a gente vai ter que sair dessa maneira que nós conduzíamos a vida, que achávamos que era o melhor, que estava certo, mas que a gente percebe intimamente que não é bem assim. Nesse novo modo, o ego não pode mais ser o dono, o rei. As coisas não vão mais acontecer para o ego. Agora, o ego precisa servir. Servir a quem? Ao self. A finalidade espiritual, a programação reencarnatória. Mas como a gente brincou semana retrasada, né? Seguir a finalidade reencarnatória dá um trabalho acordar para essa coisa aí de planejamento reencarnatório, porque é identificar limitações, é identificar tendências viciosas e se esforçar para superar. E é tão bom quando a gente fica meio na ignorância do paraíso, né? Mas no paraíso não tem crescimento também, né? Não tem. Então a gente precisa comer o fruto mesmo. A gente precisa ganhar consciência e ser expulso dessa visão mágica, maravilhosa. Então nesse novo modo, nessa nova postura de entendimento da vida, o ego serve ao self. Mas mais do que isso, o ego, além de servir ao self, precisa servir, ouvir e cooperar com um exército de desagradáveis figuras que existem dentro de nós que a gente não sabia. Que são essas figuras da sombra.
e descobrir a capacidade de amar cada uma dessas figuras. Porque o agressivo dentro de nós, o invejoso dentro de nós, o mentiroso, precisa ser amado. Porque é o que nós somos, ainda estamos assim. E a gente ama, acolhe e se esforça para vencer, para crescer, para mentir menos, para invejar menos, para agredir menos. Porque nós não vamos deixar de mentir, deixar de agredir numa existência, deixar de invejar. Mas se eu tenho consciência, acolho que isso faz parte do meu processo evolutivo. São as minhas conquistas até aqui e as minhas deficiências até aqui. Isso muda a figura. Daí eu não tenho culpa, eu não tenho essa punição de mim mesmo. Mas também não tenho estacionar, conveniência com tudo isso. Eu quero melhorar, eu me esforço para melhorar. E descobrir a capacidade de amar até mesmo os mais insignificantes desses traços. Então, nós vamos ter que tirar da sacola aí todos esses conteúdos que a gente foi reprimindo em função do que os pais queriam que a gente fosse, do que a família queria que a gente fosse, do que a sociedade queria que nós fôssemos. Porque a sociedade, a família, os pais, os amigos, a religião nos influenciam muito mais do que a gente imagina. É quase mesmo ali quase uma citação do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos na nossa vida muito mais do que podeis imaginar. Influem até a ponto de até mesmo serem eles que vos conduzem, Eles que vos conduzem. Então, influi a sociedade na nossa vida, influi os pais na nossa vida, muito mais do que imaginais, a ponto de você negar muitas coisas em ti, deixar de viver o que você gostaria de viver para agradar a essa família, a essa sociedade. E a gente vai ter que tirar isso da sacola. Porque a família e a sociedade influenciaram a sua profissão? Será que a profissão que você tem hoje, quanto isso tem influência social? Depois você casa. A família, a sociedade influencia você para casar? Quando vai casar? Quando vai casar? Parece que é um crime não casar. Aliás, se não casa, vira titia, vira titio, é um problema, é como se fosse meu Deus, você não casou. Mas não quero casar, que mané casar, não penso em casar. Depois que você casa, como se fosse um dever casar, mas depois que você casa, qual é a influência? Quando que vai vir os filhos? Que mané filho, não quero filho. Nossa, tem que ter filho. E aí se não tem, quando tem um filho, qual é a influência da família? Quando vem o segundo? Porque quem tem um filho não tem nenhum. Tem que ter mais um. Então, a cobrança é sempre constante. E às vezes nós vamos vivendo uma vida que não é nossa. Que é uma vida que querem que a gente viva. Uma vida que é influenciada. Desconectado muitas vezes daquilo que nós realmente queríamos viver. E isso a gente vai ter que resgatar. Em que momento aconteceu isso que eu reprimi? Como eu reprimi? De que maneira eu enganei a mim mesmo? De que maneira eu me mutilei a tal ponto de hoje achar que a vida não tem mais graça para ser vivida? Então tudo isso é integrar a sombra, é trabalhar a sombra, é curar a sombra, é trazer luz à escuridão, é integrar. Demos o nome que nós dermos, dentro desses conceitos, mas esse é o processo. E como nós vimos, didaticamente nós podemos trilhar um caminho. Não que vá ser sempre assim, mas de forma geral é assim que o contato com a sombra ocorre nesse processo de autodescobrimento. Não é uma regra, mas de forma geral são passos meio que naturais do processo.
Então, as maneiras de nós nos relacionarmos, nós vimos isso, e agora a gente entra em cada uma delas. Então, as maneiras de se relacionar com esses conteúdos sombrios, né? Do ego se relacionar. Primeira maneira, desconhecimento da sombra. A própria ignorância da sombra é uma maneira de se relacionar com a sombra, né? O segundo aspecto, reconhecimento, ou reconhecer a sombra. Depois, geralmente passa para assumir, ou acolher, ou assimilar esse conteúdo. Depois, relacionar-se com esse conteúdo. Depois, reconciliar-se com esse conteúdo. Até que então transforma-se, ressignifica, cura-se, vamos pensar, né? Então aqui estamos curados nesse aspecto, né? Aí talvez aqui a gente processe a cura que Jesus realmente propunha, que é uma cura muito diferente da cura física, né? É uma cura íntima, de trabalhar conteúdos para a gente vencer nesse processo de busca de si mesmo, de crescimento espiritual. Então vamos entender aí cada um desses itens, né? Para nós vermos como isso se processa e identificarmos onde nós estamos nesses números. Às vezes nós estamos mais para cá, às vezes estamos mais até aqui assim, mas muito raro estamos ali para baixo, né? Geralmente a gente está aqui no 1, 2, 3, Mas vai, tem aquela com alguma terapia assim, 4, a gente já veio pra baixo, né? com muita terapia 5, 6, né? Brincadeira. Qualquer semelhança aí com qualquer um desses itens não é mera Mas coincidência, eu penso que até porque o processo é esse mesmo. O processo é, tem conteúdos que eu estou no 1, que são meus e eu ignoro. Tem conteúdos que eu já estou lá no 4, outros que eu já estou no 6, né? E a gente vai transitando por esses desconhecimento da sombra. O que é isso? Desconhecimento da sombra é quando eu não tenho consciência do conteúdo. Eu acho que o problema não é meu. Se o problema não é meu, é de quem? Sei lá. De quem eu achar que é, né? Mas na verdade, quando o problema é meu, eu coloco em quem eu quero, né? É justamente por o problema ser meu que eu jogo ele para quem eu quiser. Mas o ego que ignora a sombra, ele não vai pensar assim. Ele vai dizer, não, o problema não é meu, o problema é o Vanim. Aliás, quando o Vanim não existir mais, se o Vanim não existisse, eu ia ser muito mais feliz, a minha vida seria melhor, tudo seria mais pleno, mais bonito, né? Então, a ignorância da sombra faz com que o conteúdo inconsciente, o conteúdo permaneça inconsciente. E se o conteúdo permanece inconsciente, o self vai forçar esse conteúdo para vir à consciência. E a maneira como ele força isso é projetando para fora da psique, externamente, para com que esse ego se veja refletido. É um mecanismo sábio a projeção, para com que o ego reconheça a sombra. Então nós temos que estar atentos às nossas projeções, né? Falamos disso. Então, se a sombra é inconsciente, ela faz escolhas por mim. Ela continua agindo, mesmo sem o ego saber. Tudo que é muito cíclico na nossa vida, né? Tudo que se repete muito, está sempre igual. Eu casei 10 vezes e os meus 10 casamentos é o mesmo problema que levam à separação nos 10 casamentos pelos mesmos motivos. Poxa, alguma coisa tem que você precisa avaliar aí, né? O que a vida está trazendo constantemente à tona e você se recusa a enxergar, né? Então, esses conteúdos sombrios agem muito na nossa vida, né? Então, vamos fazer de conta que a gente não tem sombra. Vamos fazer de conta que sombra não existe. Aliás, que bom se eu nem soubesse desse negócio de sombra. Não é por isso que o conteúdo não vai vir à consciência, né? Mesmo quem não entende nada de psicologia, o self está mandando o conteúdo sombrio para a consciência. Não dá para a gente fingir que não existe.
Quanto antes ele entender tudo isso e conscientemente acessar isso, mais rápido é o progresso, né? Ou mais demorado. Então Jung tem uma frase muito interessante e ele vai dizer assim, que enquanto a gente não tornar esse conteúdo inconsciente consciente, ele atua fazendo as escolhas pela gente. É uma relação muito interessante com a influência dos espíritos na nossa vida, se a gente entender aí de uma maneira didática esses espíritos internos, esses vários eus da psique, que vão vir, vão atuar, vão agir e influenciar. Então Jung diz, até que você torne o inconsciente consciente, ele irá direcionar sua vida e você o chamará de destino. E é isso, nós ficamos quase como marionetes, é a sombra que nos controla, que vive por nós. E a gente acha que tem autonomia, que tem poder de escolha, poder de decisão. Afinal, eu que escolhi todos os meus relacionamentos, inclusive me separar todas as vezes pelo mesmo motivo. E como a gente reconhece isso, né? Como a gente reconhece que nós estamos ignorando o conteúdo sombrio e que ele está ativo e influenciando as nossas decisões. Como a gente identifica isso nessa atenção e cuidado, nesse cultivo que a gente tem que ter para as nossas ações, para a nossa vida? Então tem algumas maneiras, né? Sensação, de novo isso comigo? Os mesmos tormentos novamente na minha vida? Todo relacionamento é a mesma coisa. Nossa, parece que eu atraio pessoas ruins. Só tem problema, gente com problema que vem para perto de mim. Sim, porque a psique é perfeita, ela atrai aquilo que ela precisa para crescer, para com que o ego vislumbre esses conteúdos. Né? Então isso tudo é a sombra que atua e faz as escolhas por mim. Sabe aquela sensação ali, ó, de já vi isso em algum lugar, né? De novo isso, mesma coisa, parece que só acontece comigo, parece que só atrai o cafajeste, o caráter, né? Parece que eu não consigo ninguém certinho, direitinho, só atrai o homem cafajeste na minha vida, né? Mas por que será que a vida faz isso? A gente tem que entender esses conteúdos. Não tenho sorte no amor, é a sombra atuando e me fazendo fazer escolhas baseado nesse processo de ignorância desses conteúdos, né? Jung vai chamar isso de sincronicidade, né? Sincronicidade é conteúdos que acontecem na nossa vida que parece que não tem nenhum sentido, mas que tem uma finalidade muito importante, que é nos forçar ao amadurecimento psíquico, né? Ao crescimento psicológico. Eventos que parecem que são aleatórios, mas que têm um profundo significado psicológico para aqueles que estão envolvidos. Isso é sincronicidade, né? Isso vai repetindo, né? Então, esse é um primeiro aspecto, uma primeira maneira da gente se relacionar com a sombra, né? Ignorando a própria sombra. Sabe quando você vai na palestra, daí você ouve a palestra e você fala assim, nossa, essa palestra seria perfeita para fulano, se fulano estivesse aqui, isso é ignorância da sombra, né? Porque você acha que quem precisa é o outro, não você, né? Então quando a gente não entende aonde aquilo pode ser benéfico para mim, é porque eu não preciso, não tem problema. Aliás, eu já superei esses problemas. Se o fulano estivesse aqui ouvindo essa palestra, ele ia ser tão melhor. Ignorância da sombra, né? Dentre inúmeras outras possibilidades. Então, no livro Em Busca da Verdade, Joana de Ângeles tem uma frase muito interessante. E ela vai dizer assim, aquele que não consegue harmonizar os dois polos em uma totalidade... Nossa, o que ela está falando? Vocês entendem o que ela está falando? Que dois polos é esse? Tem um polo consciente, aliás, um polo central da consciência, que se chama ego,
e tem um polo inconsciente, central do inconsciente, que se chama self. Aquele que não consegue conversar ego e self, integrar conteúdos inconscientes à consciência, harmonizar o eixo ego-self, é isso que ela está falando. Quem não consegue harmonizar os dois polos em uma totalidade, invariavelmente faz-se vítima das expressões desorganizadas do sentimento. A sombra vem e aflora a consciência e atua por nós, porque o ego não tem contato com esse conteúdo. É isso que ela está trabalhando aí, é isso que ela está explicando, né? Então hoje eu estou feliz, amanhã eu estou triste, depois eu estou agressivo, em 10 minutos a agressividade passa, parece que eu sou um monge, e aí todas essas pessoas que moram dentro de mim estão vindo, se expressando, e como eu não conheço nada disso, isso aflora e domina meu comportamento. Quanto mais o ego conhece os conteúdos sombrios, mais harmônica é o nosso humor, os nossos sentimentos, menos oscilações a gente tem das coisas. Quanto mais oscilações a gente tem, mais esses visitantes aparecem aí na nossa consciência e dominam esse conteúdo. Lembram quando nós falamos da divisão interior? É esse aspecto que ela retoma. Então, aquele que não consegue harmonizar os dois polos em uma totalidade, invariavelmente faz-se vítima das expressões desorganizadas do sentimento. Essa coisa pululando em nós aflora e se manifesta. Como eu não sei que eu tenho a agressividade, esse sentimento, como eu não identifico que eu tenho a ira, esse sentimento, isso vem, pá, explode e pronto, foi. Depois eu peço desculpas, até acontecer de novo numa próxima ocasião. E isso é crônico, se repete. Sempre eu agrido, peço desculpas. Até que uma hora esse ego vai cair a ficha e dizer, poxa, mas é sempre assim. Minha vida é assim, né? Eu sempre agrido, peço desculpas. Será que realmente não sou eu? E aí começa a cavocar a possibilidade de existir isso em mim. É um início do despertar dessa consciência, induzindo as emoções fortes e descontroladas, né? A gente poderia chamar isso aqui de complexo. Emoções fortes e descontroladas. Conteúdos que vêm, afloram e dominam a nossa consciência, né? Depois que passa, a gente fala assim, meu Deus, nem me reconheci agindo ali. Porque não era o ego mesmo, era um conteúdo inconsciente que vem e aflora. Daí o estrago já foi feito. Então esses opostos é tudo na vida, né? Bem, mal, inconsciente, consciência, sombra, persona. Se eu não conseguir harmonizar sombra, persona, também vou ser vítima desses processos internos, né? Tudo bem essa ignorância da sombra? Como eu reconheço a ignorância da sombra em mim? Estou projetando muito? Se eu estou projetando muito, são conteúdos ignorados da sombra que o self faz o ego se ver refletido no outro. As pessoas estão te irritando muito, te incomodando muito? Projeção, né? O que é mesmo projeção? Todo aquele aspecto que ocorre fora de mim, mas que traz uma questão de sentimento negativo muito forte, né? Todo julgamento, toda condenação é uma projeção. Não deixa de ser uma forma de projeção, né? Tudo bem? Nada bem? Segundo aspecto, bom, então eu estou na ignorância, né? Wagner, você é agressivo. Não, não sou agressivo, é a Ariana que me irrita. A culpa não é minha, é dela, né? Não, eu não sou impaciente, são meus filhos que me tiram do sério. Não sou eu que sou impaciente. Então ainda a ignorância da sombra. Agora, pode ser que uma hora caia a ficha e eu pense assim, poxa, acho que não é a Ariana que me irrita tanto. Porque a Ariana,
a Adri, o Vanim, com todo mundo que eu estou, essa expressão, esse sentimento, ele se repete. Então, será que não é comigo? Será que não sou eu que sou muito irritado? Então, um segundo passo nesse processo é quando o ego vislumbra a possibilidade do problema ser meu. Daí eu paro de achar que é o outro e começo a pensar que pode ser que lá no fundo, em algum momento, seja meu. Então aí a gente passa para esse reconhecer a sombra, que seria essa possibilidade 2. O que é reconhecer? Reconhecer é admitir como verdadeiro. Nossa, então eu admito que realmente eu tenho isso em mim. Nossa, isso é um grande avanço no processo de autoconhecimento. Um grande avanço. Quando eu reconheço que eu tenho isso em mim, que eu admito que isso é meu, verdadeiramente é meu, que isso me compõe, que faz parte de como eu sou, as pessoas vão parar de me incomodar. Porque eu paro de projetar. Quando eu paro de projetar, quando eu reconheço que aquele conteúdo é meu, de forma geral eu começo a fazer as pazes com a humanidade, com as pessoas que eu não queria conversar, que eu queria que ficasse lá no canto. A gente começa a fazer as pazes. A vida vai começando a ficar um pouquinho diferente, parece que mais colorida, mais bonita. Então, reconhecer é isso. Mas também admitir que é meu. Mas também reconhecer é conhecer novamente. Ou seja, fazer novamente aquele caminho daquilo que eu sabia e acreditava e conhecia como sendo verdadeiro e que achava que era assim, que agora eu vislumbro que não é mais, porque o problema sou eu. Então eu conheço uma nova possibilidade de fazer aquilo. Então o primeiro passo é reconhecer o nosso lado sombrio. Se eu não reconheço, eu estou na ignorância. Se você acha que já superou e não tem mais, também está na ignorância. Voltou para a ignorância daquele conteúdo. Tomar posse dele. É meu. Eu admito que é meu. Não é da Ari, é meu. Daí a Ari para de ter esse aspecto projetivo que eu tinha. Você fala, como ela melhorou? Ou a gente... Parou de me irritar. Ou pode ficar nesse mecanismo ainda, e acolher toda a informação que esse conteúdo, possa nos trazer. Esse primeiro passo é fundamental no trabalho de autoconhecimento. Fundamental. Pois significa abandonar a idealização de um ego perfeito. Eu sou perfeito, eu não tenho agressividade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E aí o problema então não está em mim, está sempre fora de mim. Reconhecer que não somos ainda aquilo que gostaríamos de ser, isso é uma morte para o ego, Reconhecer que eu não sou aquilo que eu gostaria, que aquilo era tudo máscara. Mas isso é excelente para o autoconhecimento. Identifico as personas, naturalmente a sombra, Reconhecer que nós não somos aquela imagem que a gente fingiu ser para os outros a vida toda. E isso nos causa uma profunda angústia, pois revela a nós mesmos que nós somos uma fraude. Forte o texto, Revela que nós somos uma fraude. Mas, como que é? Frustrem seus filhos. Então, o ego precisa dessa frustração para entender a sua real posição. Mas, ao mesmo tempo, olha que legal, reconhecer também nos retira, ao mesmo tempo, do patamar endeusado que a gente se colocou e nos insere na nossa realidade, na nossa humanidade. Eu admito como verdadeiro que eu sou controlador, admito, reconheço que eu sou, admito que eu sou preguiçoso, que eu sou mesquinho, reconheço que há vulgaridade em mim,
né? Quando eu reconheço que há vulgaridade em mim, a prostituta da esquina para de me incomodar. Porque enquanto eu não reconheço a vulgaridade em mim, eu projeto nela. E aí eu passo e vou dizer, nossa, olha o tipo. Né? Ou eu vou dizer, olha a roupa que ela está usando. Numa casa espírita. Né? Aí a vulgaridade, aquela falsa moral, as ideias que nós temos, que a gente vai criando. Então tudo isso faz a gente reconhecer que eu cobiço, reconhecer que eu invejo, que eu sinto raiva, que eu julgo e condeno, que eu fofoco, que eu sou preconceituoso para algumas coisas. Isso é fundamental. É sentir e reconhecer o espinho cravado na carne, como dizia Paulo de Tarso. Entender, poxa, e agora? Então, por que eu estou me sentindo assim? Por que eu dou tanta importância a esses comentários? O que o meu ego se sente ferido aí? E é um processo de autoanálise, de autoconhecimento. Até que a gente vai elaborando. E à medida que são os próximos passos aí, aquela opinião, aquele comentário deixa de ter uma influência tão grande em nós. Porque a gente já internalizou e processou, a gente já se relacionou e assimilou e ressignificou. E até porque entra na história da escolha. Vocês falou numa frase assim, não, isso não é o de hoje para amanhã. Na verdade, toda vez que a gente quiser, quanto mais divino e maravilhoso a gente quiser ser conosco mesmo, mais cruel a gente vai ser conosco mesmo. Porque a gente está vivendo um ego idealizado, um ego para os outros, e negando e deixando de viver aquilo que nos compõe. Então não tem como. Então Jung vai falar isso, ele vai falar que reconhecer a sombra é muito importante, porque todos nós temos uma sombra. Isso é fato. E quanto menos ela estiver consciente, reconhecida, mais ignorada, mais ela tem força e atua na nossa vida. Então ele vai dizer que todo homem carrega uma sombra, e quanto menos ela está incorporada na vida consciente, quanto mais ela está ignorada pelo ego do indivíduo, mais negra e densa ela é. Olha que forte isso. E mais ela tem força. Se uma inferioridade é consciente, sempre tem uma oportunidade de corrigi-la. É aquela ideia que nós trabalhamos no início. Porém, se é reprimida e isolada da consciência, está lá ignorado pelo ego, está lá no aspecto sombrio, jamais é corrigida. Como é que eu vou curar algo que eu não sei que estou doente, ignoro? E se ela está lá, ela não fica quietinha, Porque nós vimos que esse inconsciente é sábio e dinâmico. O self faz o quê? Joga isso para a consciência. Tem que integrar. Então ela pode irromper subitamente em um momento que essa inconsciência aflora e controlar o meu comportamento. De forma geral, são os complexos. De qualquer modo, forma um obstáculo inconsciente, impedindo nossos mais bem intencionados propósitos. Então a gente tem que tornar isso consciente. E se a gente não torna isso consciente, a gente vai ter ações que evidenciam a nossa sombra e a gente não vai se dar conta disso. É muito comum nas casas espíritas de Cascavel, em especial, não sei se de outros locais do Brasil, porque é onde eu convivo, Mas é muito comum aqui brigas e dissensões. Concordam comigo ou não? Aliás, nunca vi tanto lugar para ter briga e dissensão do que centro espírita. Luta por cargo, então. E tudo em nome da doutrina, o que é mais bonito. Então as pessoas criam brigas homéricas em nome da doutrina. Então, exato, não estamos vivendo o cristianismo. Então, porque a doutrina precisa ser mantida, esse é o discurso. A pureza das pessoas. E aí, para isso, passam em cima do monte de gente. Lutam por cargos, fazem conclaves
combinam votos, campanhas. E há uma tendência também em se priorizar tanto estrutura física e não sei. Porque nós ainda estamos no reino exterior. E ainda ela dizia assim, ó a minha projeção, né? Não tem problema que saia da casa, é bom que saia. O que precisa manter é o bem da doutrina. Não é assim? Ou é só comigo que acontece esses discursos? E a pessoa não vai entender que isso é sombra, porque ela ignora a sombra. O ego vai justificar como pelo bem da doutrina, e quem ignora a sombra como ela vai ainda ovacionar. Parabéns pela sua atitude, irmã. Você manteve a doutrina. Pela sua coragem. É muito triste isso. E aí nesse discurso de certo, de correto, do bonito, né? Do valorizado, a gente passa como um caminhão carregado de areia por cima de um monte de gente. É o nosso lado sombrio ignorado. É o nosso lado sombrio que faz escolhas por nós. Porque o bem, gente, é sempre bem. O bem é sempre bem. Se você causa mal a quem quer que seja, mesmo pensando que você está fazendo bem, você não está fazendo bem. Porque onde há o bem, não há o mal. Não é possível haver mal. Então há sim um convite da vida, talvez, para a gente pensar nesse nosso lado sombrio que é ignorado. Se para fazer o bem você precisa humilhar alguém, se para fazer o seu bem, que o seu ego acha que é o bem, a defesa da doutrina, você precisa pisar em alguém, magoar alguém, machucar alguém, criar dissensões, então talvez você precisa rever os seus conceitos do que é bem, do que é fazer o bem. Então esse é o aspecto da sombra ignorada. Quanto mais ignorada a sombra, os nossos comportamentos tendem a ser dessa maneira. Bem, então temos essas duas maneiras aí de se relacionar com a sombra. Ignorância, até agora, da sombra, e o segundo aspecto, que é o reconhecer a sombra, como nós vimos, né? Ficou claro esses dois aspectos? Reconhecer é o primeiro passo, todos nós temos uma sombra, então reconhecer auxilia nisso, mas também não adianta só reconhecer, né? Reconheci que sou egoísta, tá, e agora? Reconheci que sou maledicente, reconheci que sou invejoso, tá, mas e daí? Então a gente tem que fazer o que com esse problema, né? Toma que o filho é teu, então agora cria. E é isso que a gente vai ter que fazer mesmo, a gente vai ter que criar esse filho, a gente vai ter que cuidar, a gente vai ter que cultivar, a gente vai ter que entender como ele se manifesta, se expressa, para ir entendendo o que é ativado em nós. Então, próximos passos, a gente vai continuar na semana que vem, em função do nosso horário, mas a gente vai tentar, então, na semana que vem, finalizar esse passo 3, 4, 5 e 6, para que a gente possa, se der tempo, aí, iniciar uma nova proposta, perfeito?